Olá, meus queridos, vamos começar a nossa unidade 5 e agora eu vou explicar para vocês sobre o planejamento, dosimetria, as sessões da radioterapia e um pouco da radiobiologia. O câncer e a radioterapia, o que eu posso dizer? Que a radioterapia é uma ferramenta fantástica e que vai combater esse câncer. Claro que na maioria das vezes curativo, em outras vezes adjuvante, não adjuvante ou paliativa, tá? E como que acontece, vamos supor, a radioterapia? Gente, é o seguinte, o paciente que ele tem indicação para radioterapia, ele vai chegar lá ao serviço de radioterapia, ele vai ser recepcionado pelo médico radio-oncologista, no qual vai definir se vai ser uma teleterapia ou uma braquiterapia. Mas vamos pegar o exemplo da teleterapia. Toda a teleterapia, assim como a braquiterapia, precisa de planejamento. E como é feito esse planejamento? Inicialmente, a gente vai levar esse paciente para uma sala onde tem um tomógrafo com acessórios específicos e nós vamos fazer uma tomografia de planejamento. Essa tomografia de planejamento vai envolver toda a área, por exemplo, a ser tratada. Vou pegar um exemplo de próstata. A gente vai pegar uma tomografia de pelve com bastante margem de segurança para a gente verificar aonde está aquele tumor. Essa tomografia não vai ser para diagnóstico, vai ser justamente para obtenção de informação, localização precisa, tamanho, os órgãos que estão saudáveis em torno do tumor, e é isso. Então, nesse dia, a gente leva esse paciente para a sala de tomografia. Primeiramente, se o tomógrafo ele não for dedicado a isso, a gente precisa fazer uma adaptação na mesa do tomógrafo. A mesa do tomógrafo comum, ela é tipo uma vala. Só que a mesa do acelerador linear é plana, então a gente precisa colocar uma prancha na mesa do tomógrafo justamente para ficar semelhante à mesa, basicamente, do acelerador linear. E aí posiciona esse paciente com todos os acessórios inerentes. Nesse também momento vai ser feita a marcação do isocentro, e aí pega-se uma tinta, né, um pincel ali e faz a marcação no isocentro, que geralmente é no plano médio sagital e no médio coronal desse paciente. E essas marcações elas vão servir para que nas sessões de radioterapia, a luz laser, por exemplo, do acelerador linear, se encontre basicamente com essas marcações e aí a gente tenha o isocentro ali da região a ser tratada. Neste momento também da tomografia computadorizada, se for necessário, a gente vai usar máscara termoplástica que é confeccionada justamente para esse paciente. Em se tratando de tumor de cabeça e pescoço, essa máscara deverá ser usada e a marcação do isocentro tem que ser na máscara, ok? Então, de posse dessas imagens, elas são enviadas para lá a parte do planejamento. E lá no planejamento, o físico vai basicamente auxiliar nessa parte aí, justamente com o médico radio-oncologista, justamente com os dosimetristas, e essas imagens vão para sistemas, que são sistemas de planejamento, que são diversos. Pessoal, as sessões de radioterapias, elas só vão começar depois que tiver tudo devidamente planejado. No planejamento define a dose total de radiação, quantas sessões serão, as entradas, por exemplo, dessa radiação e outras situações que podem ser crucial aí para a gente ter uma radioterapia segura. Então, definiu o tratamento e aí, pessoal, esse fracionamento da dose total, ele pode ser um fracionamento convencional, pode ser um hipofracionamento, pode ser um hiperfracionamento ou pode ser um fracionamento acelerado. O convencional é assim, o paciente ali de segunda a sexta fazer sessão de radioterapia, levando dose ali de 1,8 a 2 grays, tá? E aí vai definir aí quantas semanas esse paciente vai ficar. Geralmente, 25 sessões, 26 sessões, cada caso é um caso, mas aí o exemplo de um fracionamento convencional é de 1,8 a 2 grays e o paciente indo lá no setor de radioterapia de segunda a sexta. E como que como são, na verdade, as sessões de radioterapia? A gente recebe esse paciente e a gente vai replicar durante todas as sessões o que foi definido no planejamento.
Então, pessoal, pega a máscara do paciente, se fosse tratando de cabeça e pescoço, define tudo que foi escrito e assinado em planejamento, e é isso que a gente vai replicar. E quem faz, basicamente, a sessão de radioterapia, quem opera, é o tecnólogo em radiologia. Levando em consideração que a questão da harmonização é muito importante, a gente vai estar pegando geralmente senhores, senhoras que já estão com o seu psicológico abalado, que estão com a parte física também abalada e tal, e a gente tem que levar em consideração que a gente vai ter que receber esse paciente e fazer o tratamento ali da melhor forma possível, para justamente a gente ter ali, no final das 20 e poucas sessões, o paciente recebendo uma alta aí de forma um pouco mais satisfatória. Então, pessoal, na medida que vai avançando as semanas, faz-se necessário as revisões semanais. E essas revisões semanais são consultas regulares com o radioterapeuta para verificar se vai ser necessário fazer algum ajuste no tratamento do paciente. Depois que ele cumprir todas as sessões de radioterapia, aí a gente vai ter o final do tratamento. Então, aí de novo com o médico radioterapeuta, e aí vai se fazer algumas imagens, e aí a gente vai verificar se realmente a radioterapia teve a sua finalidade, e aí se for a curativa, bem melhor aí, no caso aí para o paciente. E aí esse paciente ele leva a alta, e aí ele entra em uma outra fase de sentinela. Ele entra aí num período de 5 anos para verificar se esse tumor não vai voltar. Então, a cada 6 meses, ele vai voltar lá para fazer tomografia para verificar o sítio, né? Se ele realmente foi esterilizado e extinto completamente ali do tumor. E aí, por 5 anos, ele vai ficar fazendo esse monitoramento que é tão importante. E aí, só para a gente finalizar essa parte aqui, na radioterapia existem os 5 R's da radiobiologia, que é reparo, que é reacionamento, repopulação, reoxigenação e radioacessibilidade. Só acontece o sucesso da radioterapia por conta desses 5 R's da radioterapia, que também está bem descrito e explicado na nossa apostila.